Oi, pessoal, continuando a aula de compartimentos intracelulares e endereçamento de proteínas, hoje nós vamos ver o transporte transmembrana. Vamos ver agora o transporte de proteínas do citosol para o retículo endoplasmático, que é o transporte transmembrana. O retículo endoplasmático é o compartimento membranoso mais extenso da célula eucariótica. Ele, como vocês viram mais cedo no slide onde eu mostrei o núcleo, ele tem a sua membrana contínua com a membrana externa nuclear e se estende do núcleo até próximo à membrana plasmática, por todo o citosol. O retículo endoplasmático tem várias funções importantes, incluindo a síntese de proteínas. Muitas proteínas da célula são produzidas em ribossomos aderidos à membrana do retículo. As proteínas que permanecem no próprio retículo, ou que vão para o Golgi, ou que vão para algum compartimento da via endocítica, ou são secretadas pela célula, elas são produzidas em ribossomos que se aderem aqui à membrana do retículo. A gente pode ver, né, nessa imagem aqui, essas bolinhas pequenininhas são ribossomos aderidos aqui à membrana do retículo. Mas além da síntese proteica, também no retículo ocorre síntese de lipídios. Quase todos os lipídios de membrana, por exemplo, os fosfolipídios e o colesterol, são produzidos na membrana do retículo endoplasmático. Nesse caso, uma membrana sem ribossomos. E esse retículo, que tem a membrana dele sem ribossomo, caracteriza o retículo endoplasmático liso. Além da síntese de lipídios e síntese de proteínas, no lume do retículo ocorrem os estágios iniciais de glicosylação das proteínas e também funciona como armazenamento de cálcio. Nas células animais, o transporte de proteínas para o retículo endoplasmático ocorre de forma simultânea à síntese dessa proteína. Por isso é chamado de transporte ou translocação cotraducional. O ribossomo aqui mostrado, fazendo a leitura da molécula de RNA mensageiro, que se deslocou do núcleo para o citosol, ele começa a produzir a cadeia polipeptídica aqui, e quando emerge desse ribossomo essa sequenciazinha vermelha, que é o peptídeo de sinal de direcionamento para o retículo, todo esse complexo aqui se acopla à membrana do retículo e a síntese da proteína continua. Essa proteína, então, é sintetizada e, se for uma proteína solúvel, cai aqui no lume do retículo endoplasmático. Em outros eucariotos, como por exemplo a levedura, esse transporte de proteínas para o retículo endoplasmático é pós-traducional. A proteína é completamente sintetizada em ribossomos livres no citosol e, posteriormente, ela tem o peptídeo sinal de direcionamento para o retículo reconhecido e ela é direcionada para o retículo endoplasmático. Vamos ver aqui como acontece esse direcionamento desse complexo até a membrana do ribossomo. Aqui está mostrando o ribossomo, já fazendo a leitura da molécula de RNA mensageiro, e já está sendo produzida aqui a proteína. Tem um pedacinho da cadeia polipeptídica já produzida. Essa partezinha vermelha corresponde ao peptídeo sinal dessa proteína, indicando que é uma proteína que deve ir para o retículo endoplasmático. Esse peptídeo sinal é então reconhecido por essa proteininha marrom, que é a partícula de reconhecimento de sinal. Ela se liga não só ao peptídeo sinal, mas também ao ribossomo. E essa ligação ao ribossomo provoca uma pausa nessa síntese proteica que havia se iniciado aqui no citosol. Todo esse complexo é direcionado para a membrana do retículo endoplasmático, onde essa partícula de reconhecimento de sinal ela se liga a um receptor na membrana do retículo endoplasmático. O ribossomo, então, é direcionado até uma proteína que vai fazer a passagem através de um canal dessa cadeia polipeptídica que vai ter a sua síntese reiniciada no momento que esse ribossomo se acopla aqui a esse canal de translocação, também chamado de translocon. Algumas proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático são proteínas solúveis. Essas proteínas solúveis, elas têm esse peptídeo sinal de direcionamento da proteína para o retículo endoplasmático clivado e degradado. Na membrana do retículo tem uma enzima, sinal peptidase, que cliva esse peptídeo sinal e ele é posteriormente degradado. A proteína solúvel, que foi sintetizada, produzida aqui no retículo endoplasmático, ela então perde o seu peptídeo sinal de direcionamento. Outras proteínas que são sintetizadas em ribossomos aderidos à membrana do retículo são proteínas de membrana, proteínas associadas à membrana. Algumas delas têm o peptídeo sinal de direcionamento dessa proteína para o retículo na extremidade da proteína. E tem uma outra sequência sinalizadora hidrofóbica, que é uma sequência que ancora essa proteína à membrana aqui do retículo endoplasmático.
Então, a gente vê essa proteína transmembrana de passagem única, ela teve o seu peptídeo sinal clivado e degradado e se manteve ancorada à membrana por essa sequência de aminoácidos hidrofóbicos, que são sequências de parada de transferência. Em outras proteínas transmembrana, o peptídeo sinal de direcionamento dessa proteína para o retículo endoplasmático, ele não está na extremidade da proteína, ele está aqui ao longo da cadeia polipeptídica. E esse sinal ele vai servir tanto para o início da transferência pelo translocon, como ele também vai ancorar essa proteína na membrana do retículo. Nesse caso, essa proteína, além desse sinal constituído por aminoácidos hidrofóbicos, ela tem também uma outra sequência, que é uma sequência de parada de transferência. Essa proteína, então, ela vai cruzar 2 vezes a membrana do retículo endoplasmático. Vamos acompanhar aqui o transporte de proteínas para o retículo endoplasmático. Essas proteínas que chegam ao retículo ou ali permanecem, ou então são direcionadas para o Golgi por algum compartimento da via endocítica ou vão para a membrana plasmática. Quando o RNA mensageiro se desloca do núcleo para o citosol, no citosol, vários ribossomos se acoplam a essa molécula de RNA mensageiro, formando o polirribossomo, que pode estar livre no citosol ou se acoplar à membrana do retículo endoplasmático. Esses polirribossomos, depois de fazerem a leitura, cada um deles, desses ribossomos, da molécula de RNA mensageiro, então, tem as suas subunidades separadas, liberadas, e essas subunidades ficam livres novamente no citosol. Algumas proteínas que vão para o retículo endoplasmático são proteínas solúveis e outras são proteínas de membrana. Nós vamos ver como acontece a síntese desses 2 tipos de proteína. Aqui está mostrando o ribossomo fazendo leitura da molécula de RNA mensageiro, aqui já um pedaço da cadeia polipeptídica produzido e aqui em vermelho o peptídeo sinal de direcionamento da proteína para o retículo. Esse peptídeo sinal é então reconhecido pela partícula SRP, que se liga também ao ribossomo e com isso promove uma pausa na síntese proteica. Todo esse complexo é direcionado até a membrana do retículo, onde tem um receptor que reconhece e se liga à partícula de reconhecimento de sinal. Esse ribossomo, então, é acoplado a um canal de transporte ou translocon, que vai possibilitar a entrada dessa cadeia polipeptídica no lume do retículo endoplasmático. Esse peptídeo sinal, ao se ligar a esse translocon, induz a abertura do canal, possibilitando então que a cadeia polipeptídica passe pelo canal e a proteína, após sua síntese completa, cai aqui no lume do retículo, se for uma proteína solúvel. O peptídeo sinal dessa proteína, ele é clivado por uma sinal peptidase, uma enzima acoplada aqui à membrana do retículo, e depois o peptídeo sinal é degradado. Depois que a proteína passa pelo canal, esse canal muda a conformação e se fecha, impedindo a passagem de moléculas por ele. Aqui na figura parece que é uma estrutura que não faz parte do canal, mas na verdade esse plug faz parte da estrutura desse translocon. Outras proteínas são proteínas de membrana, e para que elas fiquem associadas à membrana, ela precisa ter um segmento de aminoácidos hidrofóbicos na estrutura, na cadeia polipeptídica. E esse segmento, ele ancora essa proteína à membrana. Em alguns casos, esse segmento, essa sequência de aminoácidos hidrofóbicos é o próprio peptídeo sinal, não é esse exemplo. Nesse caso, o peptídeo sinal vai ser clivado e degradado, mas eu havia mostrado na figura anterior 2 situações onde uma delas, a sequência sinal, também era constituída por uma sequência de aminoácidos hidrofóbicos de parada de transferência que também ancorava a proteína na membrana do retículo. Se a proteína tiver várias sequências de aminoácidos hidrofóbicos que correspondam sucessivamente a sequências de início e parada de transferência, ela vai então cruzar várias vezes a membrana desse retículo endoplasmático. Aqui está mostrando o exemplo que eu falei anteriormente, onde a sequência sinal, que não é na extremidade amino, ela também funciona como a sequência de parada da proteína, mas agora está mostrando uma proteína que tem várias sequências de início de transferência e parada de transferência, então essa é uma proteína que vai cruzar
várias vezes essa bicamada aqui do retículo endoplasmático. Além da síntese de proteínas, o retículo também é um local onde acontece a síntese da maioria dos lipídios constituintes da membrana, inclusive fosfolipídios e colesterol. Aqui está mostrando como ocorre a síntese de um fosfolipídio, a fosfatidilcolina. Então, inicialmente, a cadeia de ácidos graxos, como é solúvel em meio aquoso, ela é carreada por uma proteína e inserida aqui na membrana do retículo endoplasmático, na monocamada citosólica do retículo endoplasmático. Essa síntese de fosfolipídios acontece apenas na monocamada citosólica do retículo. Num segundo momento, duas cadeias de ácidos graxos são ativadas pela ligação da acetilcoenzima A, pela acetilcoenzima A transferase. Nesse outro passo, o glicerol 3-fosfato ele é ligado a essas duas cadeias de ácidos graxos. E, por fim, a moléculazinha pequena, nesse caso a colina, se liga a esse glicerol e é formada, então, nesse exemplo, a fosfatidilcolina. Depois de produzidos esses fosfolipídios, apenas na monocamada voltada para o lado citosólico do retículo endoplasmático, eles são distribuídos para outra monocamada, para a monocamada voltada para o lume do retículo. Quem faz isso de forma não seletiva é um embaralhador, que está presente na membrana do retículo e distribui os fosfolipídios que foram produzidos na monocamada citosólica para a monocamada voltada para o lume do retículo endoplasmático. Na membrana plasmática, existe um outro tipo de enzima que faz a escolha, a seleção de fosfolipídios específicos da monocamada voltada para o lado de fora para a monocamada voltada para o citosol. Essa flipase, ela reconhece especificamente fosfolipídios com o grupo amina livre, como é o caso da fosfatidilcerina e fosfatidiletonulamina. Então, de forma específica e seletiva, ela transloca a fosfatidilcerina e a fosfatidiletonulamina, que estão voltados para o lado de fora da célula, para o lado citosólico da célula. Muitas proteínas são glicosiladas e a glicosilação tem início no retículo endoplasmático. Então, proteínas são glicosiladas ainda durante a sua síntese. Quando emerge aqui do ribossomo, no lume do retículo endoplasmático, uma sequência específica de aminoácidos, há um grupo de 14 açúcares que já está pronto aqui ancorado à membrana, ele é transferido para a asparagina aqui nessa proteína. Essa imagem mostra um detalhe e os tipos de açúcares que são adicionados a essa proteína, que tem essa sequência de aminoácidos na sua cadeia polipeptídica, mostrando aqui em vermelhinho a N-acetilglicosamina, as manoses aqui marcadinhas em azul, e as glicoses são essas em verde. Uma importância desses resíduos de açúcar que foram adicionados a essa proteína é uma das funções é promover o dobramento dessa proteína, o dobramento correto, para que ela atinja a conformação funcional. Então, daquelas 3 glicoses que foram adicionadas, 2 são removidas logo por glicosidase. E fica, então, a proteína ligada ainda a uma última glicose. Essa proteína ligada a essa última glicose é reconhecida por chaperonas aqui no retículo endoplasmático. Tem a calnexina, que é uma chaperona ligada à membrana, e a carreticulina, que é uma proteína solúvel no lume, que também atua no dobramento das proteínas recém-sintetizadas. Essa calnexina, então, vai reconhecer essa glicose terminal nessa proteína e vai promover o dobramento dessa proteína. Essa glicose depois é removida por uma glicosidase. E a proteína, se ainda não estiver sido dobrada adequadamente, ela é reconhecida pela glicosiltransferase, que adiciona de novo uma glicose, para que essa proteína possa sofrer novos ciclos de dobramento, até que a proteína atinja a conformação final, dobrada corretamente, e pode então sair do retículo endoplasmático. Por hoje é só, e até a próxima aula, onde nós veremos o transporte vesicular.